Aleluias, glória a Deus. A pastora Eliane, ela pregou na quarta-feira sobre a mulher samaritana, João capítulo 4, e eu também quero pegar nesse texto também. Glória a Deus. João capítulo 4. Nós vamos compreender um pouco sobre esse texto, fazer uma exposição dessa palavra. João, Evangelho de João, capítulo 4. Amém? O irmão falou algo para a gente, acho que foi no culto de domingo passado. A gente estava na porta da igreja, conversando com o irmão, a maioria já tinha ido embora, e o irmão falou uma coisa que nós sabemos muito bem. Quando o homem está no mundo, quando o homem está servindo, sendo governado por Satanás e seus demônios, porque a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, que todo aquele que não tem Jesus, ele é guiado por Satanás e pelos demônios. A Bíblia diz isso. Logicamente que todo homem que serve a Satanás, a vida dele é relativamente nessa terra, apesar da opressão, né? Apesar da vida que eles têm levado, mas é uma vida relativamente tranquila. Mas muitas vezes quando nós abrimos o coração para Jesus, a gente trava luta, né? A gente trava luta dentro de nossas casas, a gente trava lutas muitas vezes no serviço, no bairro onde a gente mora, porque a tua presença, a presença de um cristão, geralmente ele incomoda. O cristão, ele não participa de determinados lugares, ele não é conivente com determinado tipo de conversa. Então a presença do cristão incomoda. As pessoas vão falar determinadas coisas, ele não quer, ele não participa daquilo. Mas muitas vezes, irmão, nós somos perseguidos. Mas nós como igreja, nós temos um alvo, e o nosso alvo é Jesus. Não existe a possibilidade de um homem que tem Jesus voltar atrás. Não existe essa possibilidade. O Senhor, Ele nos salvou. Nós estávamos nas garras do diabo, Ele nos salvou. Ele nos tirou das garras de Satanás. E nós estamos marchando rumo à terra prometida, rumo à Nova Jerusalém. No deserto a gente passa por adversidade, no deserto a gente passa por lutas, por tribulações, mas nós sabemos em quem nós temos crido, irmão. Nós sabemos em quem nós temos crido, e nós marchamos firmes, confiando nas promessas do Senhor. É isso que Deus tem para nós. Crendo nas promessas do Senhor, crendo que o Senhor tem conduzido nossas vidas, e que nas nossas vidas só vai acontecer aquilo que o Senhor vai permitir. Nada vai acontecer. A morte não virá sobre nós se o Senhor Jesus não permitir. Nós viveremos se o Senhor permitir. Se o Senhor não permitir também, nós poderemos ter a nossa vida ceifada, irmão. Porque Jesus, Ele tem o controle de todas as coisas. Ele é Deus, Ele é o nosso Deus, e Ele é a razão de estarmos aqui. Amém? A mulher de Samaria. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seus filhos, ao seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeus me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana?
porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecesse o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo, onde pois tem a água viva? É tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e venha cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, veja o que é profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. A hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhes disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Senhor Jesus, eu vou pegar a tua palavra, Pai. Senhor amado, eu dependo inteiramente do teu Espírito Santo, Pai, para que eu não venha falar aquilo que não convém, para que eu não venha falar aquilo, Pai, que não provém da tua palavra. Senhor, dirija-me, Pai. Fale conosco, nós somos a tua igreja e nós queremos ouvir a tua voz, Pai. Que o Senhor venha nos dirigir, que o Senhor venha nos conduzir, amado Deus. Pai amado, que o Senhor possa tocar em cada coração, que o Senhor possa dirigir a tua igreja, Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor, aleluias, glória a Deus. Irmãos, Jesus ele estava em Jerusalém, ele ia para a Galileia, e a Bíblia diz que era necessário passar por Samaria. Essa necessidade de passar por Samaria, ela não era uma necessidade geográfica, era uma necessidade teológica, irmão. Jesus ele teria que passar ali, porque ali tinha uma pessoa que ele tinha escolhida, ali tinha uma mulher eleita pelo Senhor, escolhida por Deus, por isso ele tinha que passar naquele lugar. Não fosse isso, havia outros caminhos, havia vários caminhos que você poderia chegar na Galileia, que não fosse nesse local. O Senhor, ele marca encontro com pessoas individuais. A palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 1, que nós fomos eleitos. Irmãos, eu creio na eleição, irmão. Eu creio que nós somos um povo eleito, que o Senhor escolheu a cada um de nós. Eu creio.
A palavra do Senhor em João capítulo 15, o Senhor Jesus diz assim: não foi vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi. Não foi vós que me escolheste, a escolha foi do Senhor. Jesus, ele escolheu Pedro, ele escolheu André. O Senhor marcou um encontro com Mateus quando ele estava trabalhando. Mateus era um cobrador de tributos. Eu sempre digo, se nós fôssemos comparar com essa profissão no dia de hoje, era uma pessoa que ganhava muito bem, um bom salário, estava trabalhando, e o Senhor Jesus passa por ele, e eu creio que naquele momento o Espírito Santo de Deus, ele entra no coração de Mateus, e aquilo vai chamar a atenção de Mateus, e o Senhor Jesus passa, e o Senhor Jesus olha para trás. Eu imagino aquele olhar do Senhor Jesus, aquele olhar penetrante, porque eu creio que o olhar do Senhor Jesus, ele abalava as estruturas, os alicerces de um homem, da vida de um homem. E quando o Senhor Jesus, ele olha para Mateus, eu creio que o Espírito Santo de Deus começa a testificar, e o Senhor Jesus diz: segue-me. Aquele homem não pensou duas vezes, irmão. Ele seguiu ao Senhor Jesus, ele foi se entregar ao Senhor Jesus. Assim é a vida do eleito. O Senhor Jesus, ele vai passando, ele vai chamando, ele vai buscando aqueles que são escolhidos por ele. Mas, irmãos, o fato de nós sermos escolhidos não nos garante a vida eterna, irmão. Tem muita gente que fundamenta toda a vida deles nessa questão da eleição. Eu sou eleito, eu estou salvo, eu posso fazer o que eu bem entendo. Isso é mentira de Satanás. Isso é o diabo que coloca na cabeça das pessoas para levar um monte de gente para o inferno, irmão. O fato de ter sido salvo, o fato de ter sido tirado do Egito, não me leva para a terra prometida. O Senhor, ele me resgatou, ele me tirou, ele nos tirou do lamaçal do pecado, ele nos tirou das garras do diabo. Agora nós estamos caminhando por um caminho, irmão. Nesse caminho há adversidade, nesse caminho há luta, nesse caminho há dores, nesse caminho há aflição. A vida do crente, muitas vezes, é lágrimas, é dificuldade, é lutas, irmãos. Quantos de nós aqui muitas vezes está passando por luta, está com o coração doído, com o coração machucado? Não há promessa para o crente nesta terra que nós vamos ter uma vida fácil, não. Quem promete vida boa para o crente nessa terra é Satanás e os falsos profetas que mentem para o povo, enganando o povo, que eles vão ter uma vida fácil. O caminhar com Jesus fala de cruz. O caminhar com Jesus fala de negar a si mesmo, de negar a tua vontade para fazer a vontade do Pai. Muitos homens foram chamados, muitos homens foram escolhidos. Quer ver um homem escolhido por Deus? Saul. A escolha de Saul não foi de Samuel, foi o Senhor Deus que escolheu Saul. Mas Saul, ele errou. Saul fez uma escolha errada. E ele perdeu o Espírito Santo de Deus na vida dele, irmão. Outro homem que fez uma escolha errada, um homem também escolhido por Deus, Salomão. Salomão foi escolhido pelo Senhor. Um homem que experimentou a glória do Senhor, irmão. Você sabe, imagina você, a inauguração do templo, vamos inaugurar o templo. Um homem que entra dentro daquele templo, aquele homem invoca o Senhor Jesus, aquele homem invoca a Deus, e a glória do Senhor, diz a palavra, ela resplandece, ela inunda aquele templo, de maneira tal, irmão, que os sacerdotes não conseguiam entrar dentro do templo, tamanha a glória do Senhor. Esse homem foi Salomão, um homem escolhido por Deus, um homem que experimentou Deus, mas um homem que na sua caminhada atendeu às suas necessidades carnais, irmão. Terminando a sua carreira,
participando de um culto a Mamon, um deus cananeu, cujo ritual, no culto a Mamon, consistia, as mães levavam os filhos, entregavam para os sacerdotes tocavam bumbo, e aqueles sacerdotes pegavam aquela criança, a imagem de Dagon era uma cabeça grande, e eles enchiam de brasa incandescente, e aquele sacerdote jogava aquela criança ali dentro. Salomão participou disso. Você imaginou, irmãos? Um homem que experimenta o Senhor, a presença de Deus, um homem que experimenta uma vida com Jesus, terminar na feitiçaria, terminar na macumba? Era um eleito de Deus, irmão. Um homem escolhido por Deus. Um homem que perdeu a salvação. Um homem que perdeu a salvação porque brincou com Deus, irmão. Era eleito do Senhor. A Bíblia também diz no Novo Testamento a respeito de Demas. Um homem que foi escolhido. Um homem que foi escolhido para a obra do Senhor. A Bíblia cita 3 vezes o nome de Demas. Paulo fala: Demas, meu cooperador. Demas vos saúda. E por fim, em 2 Timóteo capítulo 4, o nome de Demas é citado como aquele que amou o presente século, aquele que abandonou a obra, irmão. Demas foi eleito também, foi escolhido também. E o que dizer de Judas Iscariote, escolhido entre os 12 pelo Senhor Jesus? Foi escolhido, mas também, irmão, abandonou. A motivação dele, ainda que a escolha fosse do Senhor Jesus por ele, quando ele chega diante do Senhor Jesus, eu creio que Judas não abriu o coração. E a motivação dele não era uma busca do Senhor, mas a motivação dele era outra. Talvez ele imaginava que Jesus seria aquele que iria libertar o povo do domínio de Roma. Irmãos, quantos crentes estão dentro das igrejas, dentro dos templos, com motivações erradas? Quantas pessoas estão dentro dos templos porque querem isso, querem aquilo, porque estão buscando a restauração de um casamento, porque estão querendo um carro, querendo um bem material? E eu sempre digo, irmão, quem promete carro, quem promete riqueza é falso profeta. Porque uma pessoa minimamente que teme a Deus, que preza pelo Evangelho, uma pessoa que tem zelo pelas coisas de Deus, jamais falaria isso. Mas os enviados de Satanás, eles propagam isso porque eles não têm compromisso com a palavra de Deus. Eles não têm preocupação com a salvação do homem. Eles não estão preocupados se o homem vai ou não para o céu, ou se o homem vai para o inferno, irmão. Pessoas que estão em determinados lugares com motivações, buscando o Senhor, mas a motivação dele não é correta, irmão. Você sabe o que sustenta um homem na presença de Deus? Não é aquilo que eu possa ter, não é o dinheiro, não são as riquezas, não é isso que me fundamenta a minha vida com Deus. A minha vida com o Senhor, ela vai muito além. Eu creio que a vida dos irmãos aqui vai muito além. Não é a tua saúde que te leva a estar na presença do Senhor. Porque se o fundamento da tua vida com o Senhor Jesus é alicerçado na saúde, se você perder a tua saúde, se abandona o Senhor Jesus. Mas se você tem Jesus como teu Deus, como Senhor da tua vida, irmão, você pode perder a saúde, você pode não ter comida na tua casa, mas nem por isso a tua fé, a tua confiança em Jesus será abalada. Essa mulher, ela foi uma eleita. E eu creio que o que sucede na vida dela foi maior do que o que sucedeu na vida de Salomão, na vida de Saul, na vida de Judas, na vida de Demas, ou na vida daquele jovem rico, que também foi convidado pelo Senhor Jesus, foi eleito pelo Senhor Jesus para
ser um discípulo. Mas quando o Senhor Jesus falou que ele tinha que vender toda a riqueza que ele tinha, distribuir aos pobres, aquele jovem falou: não, eu não quero servir ao Senhor. Abrir mão do meu conforto, abrir mão do meu dinheiro, abrir mão dos meus prazeres. Não, eu não quero servir a Jesus. Essa mulher, eu creio, à luz da palavra de Deus, ela foi maior do que todos eles. O Senhor Jesus a elegeu. O Senhor Jesus mudou um caminho, irmão. Jesus, ele tinha várias alternativas para chegar na Galileia, mas ele tinha um encontro marcado com uma pessoa. Ele tinha um encontro marcado com uma pessoa. A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro, irmãos. Que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Você tem noção do que representa isso? Como você é precioso, como você é valoroso. Às vezes eu sempre digo, eu me constranjo. Teve uma chuva, falei isso para alguns irmãos aqui. Eu tinha parado o carro em determinado lugar, onde eu trabalho. Veio a chuva. Eu olhei pela janela, estava chovendo, eu vi que tinha umas árvores lá, eu olhei assim. Mas, irmão, de repente veio uma ventania naquela região e 2 árvores caíram. O pessoal olharam: é, Decai, olha o teu carro. Eu não vou me apavorar, porque se tivesse caído em cima do carro, não tinha mais o que fazer. Mas parou a chuva, a ventania, eu fui lá para tirar o carro. Irmãos, uma árvore caiu em cima de um carro ao lado e caiu em cima de um outro carro. Nem ranhou. Caiu algumas folhas em cima do meu carro, nem ranhou. E eu falei para uma irmã, falei: olha, às vezes eu me constranjo nessa caminhada, de ver tanto, sabe, o zelo. Eu sei que isso não era tão importante, mas o Senhor nas mínimas coisas, irmão, guardando a nós, guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. E muitas vezes, sabe o que o Senhor quer de cada um de nós? Você sabe o que o Senhor quer de nós? O Senhor não está preocupado com teu dinheiro, o Senhor não está preocupado com teus bens. O Senhor quer de você a tua vida. O Senhor quer que tudo que você fizer, que você faça para Ele de todo o coração. A questão, por exemplo, um exemplo, a mentira. Quando o homem, ele mente, ele peca contra Deus. Ele ofende a santidade de Deus, irmão. Uma pessoa que adultera, ele peca contra Deus. Um fornicador, ele peca contra Deus. Então, quando verdadeiramente nós queremos agradar o Senhor Jesus, a nossa conduta é diferente, porque nós fazemos não por nós, mas para Ele. Por isso que muitas vezes é uma luta que nós travamos entre nós e o Senhor. Porque nós queremos agradar a Deus e nós queremos fazer a vontade dEle, e a nossa natureza não quer. E eu creio que o Senhor, Ele fica aguardando que nós procedamos da melhor maneira. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer saber um homem que agrada a Deus? Ele tem fé. Você já viu esses crentes que... Eu conheço um monte de crente fornicador, crente adulto, eu conheço um monte de gente. Eu me recuso, irmão, a cumprimentar esse tipo de crente. Eu me recuso. Eu me recuso a saudar com a paz do Senhor um pastor adúltero. Eu me recuso. Eu prefiro saudar um ímpio que não conhece a Jesus com a paz do Senhor, mas eu não saudo um crente que não preza pela palavra de Deus, que não agrada ao Senhor conhecendo a palavra de Deus. Esses homens que estão no altar, em adultério, em pecado, eles são semelhantes a Salomão. Pode ter experimentado a Deus, um dia experimentaram ao Senhor, mas estão terminando a carreira da pior maneira possível. Estão terminando a carreira sacrificando a Moloque, fazendo oferenda ao diabo, irmão. Está cheio de gente assim nesse meio nosso, infelizmente. Não era para estar acontecendo isso, mas está acontecendo.
Irmãos, essa mulher foi uma eleita. Uma pessoa, quando ela tem Jesus, quando o Espírito Santo, eu quero dizer uma coisa para a igreja. Irmão, a graça, a fé, ela antecede a graça. A graça é favor imerecido de Deus. Mas a fé, ela é colocada no coração dos eleitos antes da graça. Por quê? Porque se o Espírito Santo de Deus, ele não convenceu o homem do pecado, irmão, o homem por si só, ele não vai ser convencido. Eu só consigo ver as minhas falhas por intermédio do Espírito Santo. É Ele que mostra os meus erros. E Ele fala comigo: Helder, você está agindo dessa maneira. Muda a tua maneira de viver. Muda o teu linguajar, muda o teu falar. É o Espírito Santo, Ele convence. Por isso que eu sempre digo, irmão, se o Senhor quisesse que toda a humanidade viesse se converter ao Senhor, Ele convenceria. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele é capaz de convencer. A Bíblia diz que Ele convence o homem do pecado. Ele convence o homem do pecado. Quando nós olhamos uma humanidade, a Terra hoje com 7 bilhões, quantos milhões de pessoas servem ao Senhor, irmão? Quantos são verdadeiramente aqueles que servem a Deus de todo o coração? Eu creio que é muito poucos que servem ao Senhor. Talvez de 7 bilhões que há na Terra, talvez nós temos 10 milhões, 20 milhões de homens e mulheres que verdadeiramente servem ao Senhor. Eu creio que é muito pouco. E a grande multidão está indo para o inferno. Por quê? O Espírito Santo de Deus não poderia convencer a todos do juízo e do pecado e eles se converterem a Deus? Claro que o Espírito Santo poderia fazer isso, mas o Espírito Santo não fez, irmão. Ele não fez. Sabe por que ele não fez? Porque ele tem os eleitos. Mas como eu disse, irmão, o fato de nós sermos eleitos, isso não garante que nós iremos um dia morar com o Senhor Jesus. Tem um texto que eu acho interessante na Bíblia, que tem os calvinistas, eles plantam bananeira para explicar esse texto que está em Hebreus capítulo 6. Porque eles têm um pessoal que diz que o homem, uma vez salvo, sempre salvo. Que o fato de ser eleito não vai perder mais a salvação. Aí quando eles têm que explicar Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 3, eles plantam bananeira, porque não tem o que explicar. Aí eles tentam justificar uma coisa ou outra, mas não conseguem. Olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 4. Isso aqui é uma palavra para nós eleitos, irmão. Para nós sermos cuidadosos. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e fizeram participante do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, seja outra vez renovada para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Homens que experimentaram a Deus e caíram, irmão. Aí as pessoas tentam justificar. É uma caminhada, é um deserto que nós estamos trilhando. Nesse deserto, a falta de água, a comida ela é regada, o maná cai uma vez por dia. Na sexta-feira nós temos que colher para o sexta e para sábado. Mas o Senhor tem cuidado de nós. Não é pelo nosso merecimento, irmão. Porque se fosse pelo meu merecimento, eu creio pelo teu merecimento, nós não estaríamos aqui. É a bondade do Senhor. É a bondade do Senhor Jesus para conosco. Estamos aqui com vida, com saúde. Durante esse período de pandemia, desde março, nós temos servido ao Senhor.
Eu creio que vai chegar um momento, irmão, que nós não vamos ter essa liberdade, porque os homens vão impedir o culto ao Senhor Jesus. Eu creio que a macumba vai poder continuar, a feitiçaria vai poder continuar, mas o culto ao Senhor Jesus não vai poder continuar, a não ser que nós façamos parte de uma religião sincrética, onde há uma mistura de tudo, culto a todos os deuses. Aí eu creio que não vai ter problema, mas ser fiel ao Senhor Jesus nós vamos ter problema. Essa mulher, ela foi uma eleita pelo Senhor, e o Senhor Jesus começa a conversar com ela, começa a falar verdades para ela. Primeiramente, algo interessante, porque aqui a gente percebe a humanidade do Senhor Jesus. Jesus, ele é Deus, mas ele veio como homem. Como homem, ele tinha necessidade, ele tinha sede, ele tinha fome, ele poderia ter uma dor de cabeça. Ele, como homem, ele estava sujeito a todo tipo de situação que nós também passamos. E ele pede água para aquela mulher. Talvez a maneira como vai começar aquele diálogo é dessa maneira: dai-me água. E ele vai dirigir a palavra a quem? A uma mulher samaritana. Para os irmãos terem uma noção de como os judeus e samaritanos se odiavam, que se um samaritano pegasse em um copo, em algum objeto, o judeu não pegava, não tocava nesse objeto. Para os irmãos terem uma ideia. E o Senhor Jesus vai falar com aquela mulher samaritana. E ele vai pedir água para aquela mulher. Dá-me de beber. Dá-me beber. A mulher, no versículo 8, no versículo 9 diz assim: disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeus me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com o samaritano. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Irmãos, eu creio que nessa palavra aqui, o Senhor Jesus, ele está falando das necessidades do homem. Às vezes a gente acha, as pessoas acham, e os falsos profetas, eles trabalham muito isso, porque uma coisa do falso profeta é ele saber a necessidade das pessoas. Eu sempre digo, eu conheço a igreja, eu conheço cada um dos irmãos aqui, eu conheço cada um mais do que vocês imaginam, irmão. Eu conheço aqueles que são verdadeiramente, aqueles que estão buscando a Deus de todo o coração. Eu conheço pessoas na igreja que mentem. Eu conheço pessoas na igreja que mentem. Eu sei de irmãos que mentem. A gente conhece. A gente aprende a conhecer. Os falsos profetas, eles sempre oferecem aquilo que agrada o coração do homem. E a gente imagina, por exemplo, que se tivesse muito dinheiro, por exemplo, né, se eu tivesse dinheiro, eu falo talvez, minha vida seria melhor. Se eu tivesse tal coisa, a minha vida seria melhor. Mas não, irmão. O Senhor Jesus, ele pede algo para aquela mulher, aquilo que ela poderia dar. O que ela poderia dar naquele momento era um copo de água, porque ela tinha o cântaro e ela poderia tirar a água daquele poço e dar para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele não vai pedir para nós. Eu sempre digo para a igreja, o Senhor Jesus, ele não preocupa com dinheiro. O Senhor Jesus, ele não está preocupado com bens. Não é isso o foco do evangelho. Quem foca nisso é o homem ganancioso, principalmente o falso profeta. O Senhor Jesus, irmão, ele sabe o que ele quer? Ele quer ser Deus na tua vida. Ele quer ser o Senhor da tua vida, irmão. Ele quer que tudo que você faça, tudo que você vier a fazer, seja para engrandecer o nome dele, para exaltar o nome dele.
Ele quer que você viva Ele 24 horas por dia. Que onde você estiver, você esteja adorando Ele em espírito e verdade. Que você tenha o prazer de fazer a vontade dEle. O Senhor Jesus diz assim: olha, tu dizes que me ama, mas não fazem a minha vontade. As pessoas dizem que amam o Senhor, mas no primeiro relacionamento, ela vai, a primeira oportunidade, ela faz aquilo que não agrada a Deus. É desse jeito, irmãos. Infelizmente é desse jeito. Então o Senhor Jesus está pedindo para aquela mulher algo que ela pode dar. O Senhor Jesus, Ele quer verdadeiramente ser o nosso Deus. E lembra de uma coisa sempre, irmão. Quando nós pecamos contra Deus. Quando você mente, é um pecado contra Deus. Tem coisa que eu posso fazer. Não estou fazendo mal a ninguém, mas estou pecando contra Deus. Sabe por que muita gente não tem a oração respondida? Porque entre ele e Deus tem um abismo. Tem um abismo que os separa. A oração dele não chega ao céu, porque Deus não pode ouvir, por causa do pecado. Mas o Senhor Jesus, Ele disse para aquela mulher: se você conhecesse o dom de Deus. Quando Ele fala dom de Deus, essa mulher samaritana, ela começa a ter uma compreensão. Porque o dom de Deus, para o samaritano, era o Espírito Santo. Então, se você conhecesse o Espírito Santo, o dom de Deus, você pedirias e eu te daria água viva. Irmãos, você sabe por quê? Às vezes, de vez em quando, tem muito tempo que eu não ligo lá em casa, acho que tem uns 4 meses que nós não ligamos televisão. Mas quando de vez em quando eu ligava e passava no canal, que eu acho que é perigoso a gente assistir determinados programas, e vejo aquele pessoal falando: olha, quando eu era tal lugar, eu não tinha nada, mas agora eu vim para essa instituição, minha vida mudou, eu tenho um carro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Esse tipo de gente, irmão, eles nunca conheceram a Jesus. Eles nunca conheceram a Jesus, irmão. Porque quando nós temos o Espírito Santo de Deus, irmão, as coisas mudam. A gente não passa a ambição, por exemplo, das coisas desse mundo, perde o valor. Talvez você queria ter isso, você queria ter aquilo. Eu queria ter 2 casas, eu queria ter um sítio, uma fazenda, eu queria isso, aquilo. Mas quando o Senhor Jesus, ele entra na tua vida, o Espírito Santo de Deus, ele habita em você. Quando você recebe a água viva, essa água que o Senhor Jesus, ele está falando aqui, os teus objetivos mudam, os teus valores mudam, porque você começa a olhar tudo isso e você vê a futilidade, irmão. Isso não é importante. Isso não é importante. Lógico, a gente como humanos, a gente trabalha para ter o pão, para ter a comida, mas a gente já não tem aquela visão que muito ímpio, por exemplo, quer, de ter sempre mais, de ganhar sempre mais. Porque os nossos objetivos se tornam diferentes. Quando Jesus ele entra nas nossas vidas, para você ver um homem verdadeiramente convertido ao Senhor, você observa pelas atitudes dele. Esses irmãos que fazem campanha da prosperidade, esses irmãos não se converteram ao Senhor Jesus. A não ser que uma pessoa faz uma campanha da prosperidade para ser cheio do Espírito Santo. Esse aí não digo nada. Mas a maioria não. A maioria só busca o bem material. Se eles tivessem água viva, se eles recebessem o Espírito Santo, eles não tinham essa necessidade. Eles não tinham essa necessidade de ter as coisas materiais. A gente aprende a se contentar com o que tem, irmãos. A gente aprende a se contentar com o que tem. Lógico, se tiver oportunidade, não quer dizer que eu vou ficar parado, que eu não vou trabalhar, que eu não vou sonhar. Não estou dizendo dessa maneira. Mas você não fica aflito.
Você não tem inveja das pessoas. Tem muita gente que pessoas são invejosas porque elas se incomodam de ver alguém ter alguma coisa ou outra. Ela tem inveja. O Senhor Jesus está falando exatamente disso. Se tu conheceras o dom de Deus, o Espírito Santo, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo, onde pois tem água viva? Irmãos, eu tenho dito para a igreja é algo espiritual. Isso aqui não é uma empresa, irmão. Isso aqui não é uma empresa. Aqui nós não vendemos nada. Não se pode vender. Isso aqui é espiritual. Tem um templo, lógico, a gente paga energia, a gente tem isso aqui. Mas igreja, ela não é numa visão carnal. O nosso objetivo não é ganhar dinheiro, irmão. Nós temos esse salão aqui para quê? Para que a igreja se reúna para a gente cultuar o Senhor. Esse é o objetivo de nós estarmos nesse lugar aqui. Mas a igreja é coisa espiritual. Você sabe por que os homens... Você sabe por que tem determinados lugares que é tão carnal, que fala somente de dinheiro, somente disso, daquilo? Porque o carnal, ele é atraído pelas coisas carnais, pelas coisas materiais. O homem carnal, ele enxerga aquilo que está diante dos olhos dele. Você vai falar para um homem espiritual, um homem que tem vida com Deus, para ele participar de uma festa junina gospel? Isso ofende. Você imaginou se fosse hoje o apóstolo Paulo aqui nessa terra, e aí chega alguém: ô apóstolo Paulo, olha, eu queria te convidar lá para ir na nossa igreja. Nós vamos ter a festa junina, o arraiá gospel. Isso é coisa de carnal. Paulo ia te ofender, Paulo ia te repreender o demônio de você, porque não conhece as coisas de Deus, irmão. Jesus está falando com essa mulher, mas ela ainda continua com a visão carnal, com a visão dessa terra, com a visão material. Porque os cultos de oração tem tão pouca gente, de um modo geral, nos templos de um modo geral. Tão pouca gente. Tem lugares que é menos de 1%, considerando a quantidade de membros de determinados lugares. Menos de 1%, menos de 0,5% que participam do culto de oração. Eu louvo a Deus que a gente aqui chega a 40%. Eu creio que houve um momento que nós chegamos a 50% de pessoas orando. Eu glorifico a Deus por isso. Talvez nós estamos entendendo o que é as coisas de Deus. A igreja, irmão, ela avança pela oração. Nós vamos avançar, nós vamos estar firmes pela oração, pela busca incessante do Senhor. Mas por isso nós temos que orar. Mas essa mulher aqui não estava entendendo. Jesus estava falando para ela de um tipo de água, estava falando de algo espiritual, e essa mulher falando de outra coisa. Ela não estava compreendendo, irmãos, do que o Senhor Jesus estava falando. O Senhor Jesus, Ele quer dar para a igreja o Espírito Santo. O Senhor quer derramar o Espírito Santo sobre nossas vidas, irmão. E os irmãos sabem o quanto eu acho um absurdo determinadas coisas que tem dentro da igreja, enquanto instituição. Tipo encontro de casal. Todo mundo faz esse encontro de casal, a metade separa. Como diz um pastor amigo meu, há 20 anos atrás, quando começou esse negócio de encontro de casal, casados para sempre, ele contando que o pessoal da época, dos instrutores que davam esse curso, Casado para Sempre, ele falou para mim: pastor, eu sou o único que sou casado, todo mundo separou. Sabe por que separou, irmão? Porque não tem o Espírito Santo. O homem que tem o Espírito Santo, irmão, ele não vai deixar o casamento dele acabar por nada. O homem que tem o Espírito Santo, ele vai lutar
para fazer a vontade de Deus. É assim que é. É assim que funciona, irmão. O Espírito Santo de Deus, ele transforma. Eu sempre falo para os irmãos, o meu casamento existe porque o Senhor está presente, porque o Senhor nos guia. Se não fosse pelo Senhor Jesus, meu casamento não iria subsistir. Mas o Senhor Jesus, ele entrou na minha vida, ele entrou na minha casa, entrou na minha família, e o nosso casamento subsiste na pessoa de Jesus Cristo, o Espírito Santo. Mas essa mulher não estava entendendo isso. Essa mulher não estava compreendendo. Aí o Senhor Jesus, ele olha para dentro daquela mulher. Porque quando o Senhor Jesus, ele fala conosco, irmão, quando nós entramos na presença dele, ele esquadrinha nossas mentes. Paulo, ele fala sobre a necessidade de você manter os teus pensamentos cativos para você não pecar contra Deus. Você sabia que nós não podemos pensar aquilo que não agrada o coração de Deus, irmão? Até em pensamento, muitas vezes a gente peca, porque muitas vezes nós estamos cobiçando na nossa mente. Quando você entra na presença do Senhor Jesus, o Senhor Jesus vê você inteiro, Ele vê você completamente. Por isso que quando a gente entra na presença do Senhor, eu pelo menos faço assim nos momentos de oração. Primeiro eu sempre digo, meu modelo de oração, eu passo um tempo glorificando o nome do Senhor. Depois eu começo a confessar os meus pecados ao Senhor. Por quê, irmãos? Porque pecado confessado, não a homens, a Deus. Quando você confessa teu pecado, teus pecados, eles são apagados. Confessa e abandona, é claro. Então aí ele é apagado. O problema das pessoas é que muitas vezes a pessoa confessa, mas não abandona o pecado. E ele vai rescindindo nessa prática, até o dia que o Espírito Santo de Deus sai da vida dele, aí ele peca deliberadamente e não se arrepende mais. O Senhor Jesus, ele vê por dentro. Vocês podem ver essa aparência aqui. O Senhor Jesus, ele vê por dentro. Ele sabe o que passa no coração do Mateus, no coração do irmão Hélio, de cada um dos irmãos aqui. Ele sabe o que passa por dentro de você. Ele está conversando com aquela mulher e o Senhor Jesus diz para ela: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher não está compreendendo o que o Senhor Jesus está falando. Mas quando ele diz: olha, vai lá e chama o teu marido, venha cá, aquela mulher responde: eu não tenho marido. Eu não tenho marido. E o Senhor diz: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Irmãos, o Senhor Jesus vai tocar numa ferida. Numa ferida. E aí aquela mulher fala: Senhor, vejo que és profeta. Será que precisa muitas vezes o Senhor falar determinadas coisas para nós nos convertermos ao Senhor? Tem gente que fundamenta a vida dele toda, irmão, atrás de profeta, de fulano de tal que profetiza, outro profetiza. É uma adivinhação. Mas essas pessoas nunca leram a Bíblia. Elas nunca leram a Bíblia, irmão. Elas não conhecem nada da palavra, mas elas conhecem todo indivíduo que se auto-intitula profeta. Essas pessoas conhecem. Elas não têm vida de oração. Elas querem que as pessoas orem por ela, mas elas são incapazes de ajoelhar e falar com Deus. Tem muita gente dessa maneira. O Senhor Jesus, ele olhou e ele tocou na ferida dessa mulher. Disseste bem, tiveste 5 maridos e o que você tem agora não é teu. Senhor, tu és profeta. Irmãos, quando o Senhor, ele dentro daquele esforço, porque quando a gente olha a vida de Salomão, você pode ter certeza de uma coisa: Salomão, antes da queda dele, o Senhor falou inúmeras vezes. Você pode ter certeza disso, irmão. O Espírito de Deus falava com ele. Salomão, o Senhor deve ter falou com ele certamente. Às vezes o Senhor Deus, ele fala conosco,
Às vezes a gente é duro no nosso coração, muitas vezes nós somos rebeldes. E você sabe o tratamento de choque para o crente que não se arrepende, que não se converte? Sabe qual que é o tratamento de choque? O Senhor Deus tentando trazer o homem para o caminho, para Ele. O Senhor permite que o pecado do homem seja revelado, para que o homem se envergonhe, para que o homem possa falar: Senhor, me ajuda, e ele se converter verdadeiramente ao Senhor. O Senhor permite isso. Apesar que muitos, irmão, eu conheço muitos, que ainda que o pecado foi revelado, essas vidas não voltaram para o Senhor. Essas vidas, pelo contrário, mergulharam. Eu creio que muitos vivenciam uma situação semelhante à de Saul. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele saiu de Saul. O Espírito Santo de Deus sai das pessoas, irmão. Eles deixam de habitar na vida das pessoas. Muitos homens têm vivenciado isso. Mas o Senhor começa a dizer isso para essa mulher. No segundo momento, essa mulher, ela muda o assunto e ela diz assim: olha, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, lugar onde se deve adorar? Por que o Senhor, irmão, por que o Senhor, nesse diálogo, por que essa mulher trouxe essa palavra? Olha, nossos pais disseram que é no monte Gerazim que deve adorar, e vocês dizem que é em Jerusalém o local que se deve adorar? Por que essa mulher fez essa pergunta? Sabe por quê, irmãos? Eu vou mostrar para os irmãos a palavra de Deus. Abra a tua Bíblia em Reis. Eu quero aqui mostrar para os irmãos, para você compreender o que é uma doutrina de Satanás, uma doutrina de demônios. A Bíblia diz sobre doutrina. O apóstolo Paulo, o Espírito Santo de Deus, falando com Timóteo, ele fala que nos últimos dias que viria as doutrinas de demônios. Tudo que não tem na Bíblia é doutrina de demônio. Reis, a Bíblia fala Reis 12, 1 Reis, capítulo 12. Capítulo 12, a partir do versículo 26. Deixa eu contextualizar para os irmãos entenderem. O reino de Israel, ele havia sido dividido. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido. O reino do norte, formado por 10 tribos, e o reino do sul, formado por 2 tribos, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Todos os reis do norte, todos, foram homens malignos, homens realmente do diabo. O primeiro que governou o reino do norte foi um homem chamado Jeroboão, capítulo 12, a partir do versículo 26. Irmãos, eu vou ler esse texto aqui para os irmãos compreenderem. A partir do versículo 26, 1 Reis, capítulo 12, a partir do versículo 26. E disse Jeroboão no seu coração. A preocupação de Jeroboão era o seguinte: o reino tinha sido dividido. Quem governava o reino do sul era Roboão, que era filho de Salomão. E Jeroboão, ele preocupado com a possibilidade do povo ir até Jerusalém para adorar o Senhor, ele vai ter uma ideia. Ele vai mandar fazer 2 bezerros de ouro para que o povo não precisasse ir a Jerusalém. Olha o que diz o texto. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: muito trabalho vos será a subir a Jerusalém.
vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar. Também fez casa dos altos, e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Irmãos, além da idolatria, ele mandado ter feito 2 bezerros de ouro, e falar para o povo que foi os bezerros de ouro, essas imagens de escultura que tinha tirado o povo da terra do Egito, um pecado gravíssimo, irmão. Esse homem também, ele vai constituir sacerdotes. Só um detalhe, esses sacerdotes não eram da tribo de Levi, como havia sido estabelecido por Deus. A Bíblia diz aqui que eram homens sacerdotes dos mais baixos do povo, que não era dos filhos de Levi. Olha só, passam praticamente quase 2000 anos, mais ou menos, cerca de uns 1800 anos, ou 1500 anos, sei lá, fugiu aqui a memória. O que acontece? Quando o povo, eles são levados no ano de 500, mais ou menos, o reino do norte, ele é levado cativo para a Síria. O que acontece? O rei, ele manda trazer prisioneiros de outras regiões para habitar aquela região onde habitava as pessoas os membros do reino do norte. Aqueles povos, eles vêm de vários lugares e eles vão habitar na região de Samaria. Quando eles chegam lá, o que vai acontecer? Essa palavra está em 2 Reis, capítulo 17. Eu vou ler também para os irmãos. E o rei da Síria trouxe gente de Babel, Edecutá, Ediava, Ediamate, Sevarvaim, e fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E tomaram a Samaria em herança e habitaram na sua cidade. E sucedeu que, no princípio da habitação ali, não temeram ao Senhor. E mandou o Senhor entre ele leões, que mataram alguns deles, pelos que falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar na cidade de Samaria, não sabe o costume do Deus da terra, pelo que ele mandou leões entre ela, e eis que a mataram, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportaste de lá, que vá lá e habite lá, e lhe ensine o costume do Deus da terra. Irmãos, só um detalhe: esses sacerdotes que foram enviados pelo rei da Síria, que havia sido levado cativo, esses sacerdotes foram aqueles que foram constituídos por Jeroboão, que não eram homens, que não eram da tribo de Levi. E aí, irmãos, a gente vê o perigo. Nós vivemos tempos exatamente como esse sucedendo no nosso meio. Esse tipo de coisa acontecendo, por quê? Porque muitas vezes nós temos percebido isso, os irmãos vão me conhecer pela palavra de Deus, irmão. Se você não conhece a palavra do Senhor, eu começo a falar mentira aqui, falar engano, e vocês vão acreditar em mim, porque vocês não conhecem a palavra do Senhor. Por isso que muitas vezes, quando nós conhecemos a palavra de Deus, a nossa conduta é diferente. Se você conhece a Bíblia, você não consegue participar de determinados cultos, como se dizem por aí, ainda que não seja o Senhor a ser exaltado, irmão. Porque você conhece a Bíblia, você não aceita qualquer tipo de evangelho que se prega. Você quer ouvir a palavra de Deus, você quer ouvir o evangelho de salvação. E o evangelho onde Jesus, ele não é o centro, onde Jesus não é a pessoa principal, irmão, é falso evangelho, é mentira, não provém de Deus. Então o que acontece? Esses homens, esses falsos sacerdotes, é eles que vão ensinar aquele povo, esse povo que foram enviados, que foram trazidos para ali pelo rei da Síria, esse povo vão dar origem
aos samaritanos. E esse samaritano e essa mulher samaritana, ela teve esse aprendizado, ela teve esse entendimento. Por isso que essa mulher diz assim: olha, nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. É interessante também, irmãos, porque existem dois montes. Existe o monte Gerazim e o monte Ebal. Se nós olharmos a palavra do Senhor em Deuteronômio capítulo 28, se os irmãos puderem abrir vossas Bíblias, em Deuteronômio capítulo 28, desculpem, capítulo 27, o Senhor, 27, 5, 4, 5, diz assim a palavra de Deus: será que o Senhor dando a ordem que quando o povo entrasse na terra prometida, como eles deveriam proceder? Será, pois, que quando houveres passado o Jordão, levantarei estas pedras que hoje vos ordeno no monte Ebal e as cairás, e ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, um altar de pedras, não alçará ferro sobre elas. A ordem do Senhor foi que no monte Ebal fosse edificado um altar ao Senhor, não no monte Gerazim. Mas esses falsos profetas vão levantar um altar no monte Gerazim, e aquela mulher samaritana, ela entendia que era no monte Gerazim que deveria adorar a Deus, irmão, sendo que o local onde o Senhor tinha estabelecido posteriormente era em Jerusalém. Mas aquela mulher, ela tinha esse entendimento. Por quê? Porque alguém ensinou errado, porque homens malignos ensinaram errado, irmão. Agora essa mulher começa a questionar o Senhor Jesus: Senhor, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizei que em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Quando o Senhor Jesus vem, irmão, agora as coisas começam a mudar, começam a transformar. Primeiramente a salvação era para os judeus, mas agora o evangelho de Jesus, da graça, ele já não olha mais para a etnia. Não é o fato de ser judeu ou ser gentil. O evangelho é para todos, irmão. O evangelho de Jesus é para todos. Não existe raça, não existe condição financeira. O evangelho de Jesus Cristo é para todos. É para samaritano, é para egípcio, é para islâmico, é para todos. O evangelho do Senhor Jesus. E os eleitos, irmãos, vão ser tocados. Os eleitos vão ser tocados. Agora o Senhor Jesus diz: olha, não é mais em Jerusalém, não é no monte Ebal, não é no monte Gerazim, não é em São Paulo, não é no Rio de Janeiro, não. Agora, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A tua casa, irmão, é um lugar de adoração. A minha casa é um lugar de adoração. Pelo menos assim se espera, né? Que é verdade que em muitos lares se xinga tanta palavra de baixo calão. Tem lugares que os membros da família assistem filme de terror, filmes pesados. Ali não pode ser um lugar de adoração, irmão. Aonde se xinga não pode ser um lugar de adoração. Onde tem palavra de baixo calão, não é um lugar de adoração. Onde tem imoralidade não pode ser um lugar de adoração. Não pode ser um lugar de adoração. Mas o Senhor Jesus, ele tem que ser invocado em todo lugar. E eu creio que nossos lares têm sido um lugar de adoração. Eu creio que nós temos o hábito de orar em nossas casas. Eu creio que na tua mesa tem uma Bíblia onde você lê continuamente na tua casa, onde você instrui os teus filhos com a palavra de Deus. Vós adorais o que não sabeis. Os samaritanos, eles eram apegados, nesta época aqui, ao Pentateuco, a lei de Moisés. E o Senhor diz: Senhora, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem, irmão. Adorar o Pai em espírito e em verdade. Esse é o objetivo do Evangelho. Uma adoração contínua. Quando a gente adora a Deus em espírito e em verdade,
Tudo é diferente, irmão. Quando nós temos uma reverência a Deus, quando nós tememos a Deus. Eu sempre digo que quando se prega a palavra de Deus, irmão, quando se prega a palavra de Deus, ela gera temor no coração do homem. Temor, medo de pecar contra Deus. A palavra, ela produz isso no coração do homem. Quando os homens vão em livros de filosofia, na autoajuda, na psicologia, e trazem isso para dentro da igreja, esse tipo de coisa, esse pseudo-evangelho, ele não produz temor no coração do homem. Por isso que em muitos lugares, há muitos lugares onde pipoca a questão de adultério, de fornicação, de pessoas que cantam na frente, cheio de fornicador, cantam na frente, tocam, depois fazem aquilo que não convém. Por quê? Porque não se prega a palavra de Deus. Porque não dão reverência à palavra de Deus, irmão. E os homens, quando não têm temor a Deus, ele trata Deus de qualquer maneira. Eles não preocupam com o Senhor, eles não preocupam com santidade, com vida santa. Eles não procuram de ter uma vida agradável ao Senhor. O Senhor procura quem adora em espírito e em verdade. O Senhor não está procurando quem ainda quer conviver com a água produzida pelos rios. Tem muito crente que ainda continua dessa maneira, querendo beber a água da fonte, água da torneira, sendo que o Senhor Jesus está falando da água viva do Espírito Santo. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Você não vai adorar a Deus participando de uma festa junina, irmão. Se nós fôssemos carnais, eu ia fazer um monte de coisa aqui dentro da igreja para atrair gente, para lotar isso aqui. Porque você atrai carnal desta maneira. E a gente atrai. Mas não, irmão. Eu creio que Deus manda para cá somente aqueles que Ele quer. A Bíblia diz que o Senhor, lá em Atos, que o Senhor acrescentava à igreja dele aqueles que haviam de se salvar. Mas pastor, o que diz a palavra sobre a questão da multidão, pastor? Olha, vamos ver o que diz a palavra. Será que o evangelho é para muito, é para a multidão? Vamos dar uma olhadinha em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13. Quem acha, irmão, que o evangelho vai ser para a multidão? A multidão seguia Jesus, a multidão gosta de ver milagre, a multidão gosta de prodígios, a multidão não gosta de obedecer a Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à perdição, e poucos há que a encontrem. Poucos há que encontrem, irmão. Poucos há que encontrem. Então eu creio que o Senhor envia aqueles que têm plano de salvação, aqueles a quem Deus quer salvar. Esse Deus envia, irmãos. Por isso que nós, como igreja, a gente não muda, a gente tem que ater cada vez mais na palavra do Senhor. Aquilo que a Bíblia manda para nós fazermos, nós temos que fazer. Nós não saímos da palavra de Deus, nós não deixamos a palavra. Por isso que nós, muitas coisas, nós não trazemos para dentro da igreja. Olha o modismo, toda a igreja pintada de preto, irmão. Modismo, coisa carnal, de homem carnal. A gente não preocupa com isso, irmão. Aqui os irmãos têm a liberdade de vir para a igreja. A tua roupa, a maneira como você veste, ninguém está preocupado com isso. Ninguém está preocupado com classe social aqui na igreja. Porque nós queremos agradar a Deus, irmão. Nós queremos agradar a Deus, isso que importa. Fazer a vontade do Pai. A mulher disse, no versículo 25, a mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Os irmãos percebem, irmão, como que o Senhor vai
vai tocando no fundamento da vida dessa mulher. No primeiro momento ela resiste porque ele é judeu. Depois ele fala de água e ela está oferecendo água comum, H2O. Depois o Senhor Jesus fala sobre a vida pessoal dela, ela começa a estremecer. Opa, você é profeta. Depois ela vai entrando na questão religiosa. Vocês disseram que é aqui que deve adorar, mas nossos pais falaram que é lá em Gerazim que se adora. E o Senhor começa a confrontar essa mulher, e a gente começa a perceber que o fundamento da vida dessa mulher começa a minar, começa a sofrer um efeito. E aí o Senhor Jesus diz assim: eu sei que o Messias, a mulher diz para o Senhor, eu sei que o Messias vem. Eu imagino que agora o tom de voz dela está diferente, a maneira como ela está falando agora já é uma maneira diferente. E disse Jesus: eu sou o que falo contigo. Aleluia. Nós estamos aguardando o Cristo. Ela não sabia, irmão, que o Cristo, Jesus Cristo, Deus, Jesus Cristo é Deus, irmão, é Deus. Quando nós oramos a Jesus Cristo, nós estamos falando com o próprio Deus. Quando nós clamamos pelo Espírito Santo, nós clamamos a Jesus Cristo. Quando nós falamos Jesus Cristo, nós falamos com Deus. São três pessoas individuais, mas ao mesmo tempo uma única pessoa. Filipe falou para o Senhor Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai. Senhor Jesus, mostra-nos o Pai. E o Pai fala: Filipe, eu estou tanto tempo convosco que não tendes me conhecido, Filipe. Eu estou tanto tempo convosco. O Senhor está conosco, irmão. O Senhor está conosco, o Senhor tem nos guardado. Essa mulher aqui estava conversando com o próprio Deus encarnado. E esse Deus encarnado diz para ela: eu sou Cristo, eu que falo contigo, eu sou o Cristo que você espera. Irmãos, a revelação de Deus ela é individual. A revelação de Deus não é para a multidão. O Senhor Jesus falou para Nicodemos, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor Jesus não falou essa palavra para uma multidão. O Senhor Jesus falou para Nicodemos individual. E aqui o Senhor Jesus diz para essa mulher: eu que falo contigo. Ele se apresentou: olha, eu sou o Deus que você espera, o Cristo, o Hamashia, o Messias. Eu falo contigo. Esse Deus que fala conosco, irmão, esse Deus que nos resgatou, esse Deus que alcançou o irmão Washington, esse Deus que alcançou a irmã Josimar, a irmã Lucimar, esse Deus, irmão, esse Deus que me tirou lá do lamaçal, lá do pecado, irmão, e me trouxe para a sua obra. Esse Deus que revelou a nós. Eu confio inteiramente, eu sei que vocês confiam também. Confio inteiramente em Jesus Cristo, irmão. Sei que Ele tem um controle de todas as coisas. Sei que Ele tem nos guardado. Ele tem cuidado de nós, irmão. Tem cuidado de nós, tem cuidado de nossa família. Ele tem cuidado. Ele disse que nunca vai nos abandonar, irmão. Ele só pode nos abandonar se nós o rejeitarmos. Quando você diz: eu não te quero, Senhor, eu prefiro continuar com o meu adultério ali, com a minha fornicação, com a mentira, com a idolatria, aí Ele não pode, você está rejeitando Ele. Aí Ele não pode fazer nada por você. Ele se revela para essa mulher. E essa mulher, irmão, como um exemplo para nós. Essa mulher deixou o cântaro. Aquela mulher tinha ido naquele lugar com uma finalidade: tirar água. Mas naquele momento que aquela mulher vai vivenciar, eu não sei o tempo que foi essa conversa, mas eu sei que aquela mulher chegou de uma maneira e aquela mulher saiu dali de outra maneira, porque a palavra de Jesus, ela produz mudança. A palavra de Jesus, ela transforma o homem.
A palavra de Jesus, ela muda o viver de um homem, de uma mulher. A palavra de Jesus, ela tem que transformar. Se ela não transforma, irmão, alguma coisa está errada. O homem não experimentou Jesus. Essa mulher tinha ido para buscar água, agora ela deixa, não quer mais saber do cântaro. Eu não estou mais preocupado com a água. Eu quero compartilhar, eu quero compartilhar isso que eu recebi. Por isso que verdadeiramente aqueles que recebem Jesus, eles têm uma necessidade de pregar, de falar para alguém de Jesus. Por isso que eles não têm uma outra conversa que não seja Jesus Cristo e este crucificado, Jesus o Rei da Glória. A vida dele se torna, essa é a única finalidade. O pessoal diz assim, o crente é chato, só fala sobre Jesus. E é verdade, irmão. Quando a gente começa a falar sobre outras coisas, alguma coisa está errada conosco. Quando a gente começa a enveredar pela política, alguma coisa está errada conosco. Não é esse o foco, Jesus não chamou nós para não isso. Às vezes a gente tem que falar, não é esse o que Deus tem para a minha vida. Essa mulher, ela foi anunciar para os dela. Ele diz assim no versículo 28, deixou pois a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Saíram pois da cidade e foram ter mulher que testificou, disse-me tudo quanto tem feito. Nós temos que falar de Jesus, irmão. A gente olha nesse mundo hoje, quantos suicídios, quantas pessoas atormentadas, aflitas, irmão, quantas pessoas angustiadas. Sabe por quê? Porque não tem o que nós temos. Nós temos Jesus. O tempo é estranho que nós estamos vivendo, mas eu creio que nós não temos nos abalado com isso. A gente chateia, a gente fica triste por muitos irmãos, pessoas que perderam seus entes queridos. Claro que a gente se incomoda, temos orado, mas eu creio assim que o momento não abala o nosso emocional, porque nós temos crido em Jesus, porque nós esperamos somente em Jesus, nós não esperamos nas coisas desse mundo, irmão. É Ele que tem guardado a nós, é Ele que tem dirigido nossas vidas. Nós temos esperado nele somente. Você teve uma revelação de Jesus, irmão, você teve uma revelação de Jesus. A salvação foi de graça. Talvez não tinha nada na tua vida que pudesse chamar a atenção de Jesus, mas Ele te escolheu. Agora, tem que permanecer, viu, Heitor? Jesus te escolheu, meu irmão. Ele te escolheu. Mas nós temos uma terra. Não é o fato de ter sido salvo e agora querer voltar atrás. Nós temos que prosseguir pela terra prometida, pelo caminho que leva a Deus, que é Jesus Cristo. Não adianta a pessoa começar uma caminhada boa e terminar mal como Salomão. Nós temos que começar e terminar aquilo que Deus tem proposto para cada um de nós. Que essa palavra entre no teu coração, irmão, que essa palavra possa ter falado contigo. A Eliane pegou essa palavra aqui na quarta. Eu estava meditando a palavra, procurando, ia para lá, para cá, mas o Senhor me trouxe essa palavra. Deus deve estar falando alguma coisa com nós, como igreja. Eu sei que Deus está falando para conosco, como igreja, que a gente tem que estar com os ouvidos abertos à palavra do Senhor. A gente precisa estar com os ouvidos abertos. Deus está falando, irmão. Mas se nós não abrirmos nossos ouvidos e ficar atento à voz de Deus, de repente nós vamos estar ouvindo os sacerdotes levantados por Jeroboão, homens malignos que apresentam um falso caminho. Mas que nós possamos estar atentos à palavra de Deus, ouvindo o Senhor Jesus, ouvindo a sua palavra. Amém? Glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Povo eleito. A palavra do Senhor diz, mas vós sois a geração eleita. Geração eleita, irmão. Isso é uma dádiva. Isso é um presente de Deus. Amém? Eu quero convidar a igreja a ficar em pé. Eu não vou falar sobre dízimos e oferta, mas ao final, o irmão que for ofertar, que trouxe teu dízimo, trouxe a tua oferta,
você dirige o envelope. Se for de coração, você pega o envelope e depois você coloque no gasofilácio a tua oferta e teu dízimo. Senhor Jesus Cristo, eu glorifico o teu santo nome, ó Pai amado, pela tua revelação. O Senhor, Pai, da mesma forma como tu revelaste a esta mulher, que a Bíblia chama apenas de mulher samaritana, eu glorifico a ti, Senhor, porque o Senhor também se revelou a nós, Pai amado. O Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, o Senhor se revelou a cada um de nós, e aqui nós estamos hoje, Senhor, para ouvir a tua palavra, para te adorar. Senhor Jesus, neste momento nós nos dirigimos a ti em oração, falando contigo, Pai, sabendo que o Senhor está neste lugar. Ó Deus amado, nós te oferecemos um louvor, Pai, para engrandecer o teu nome, porque, Senhor, não há razão alguma, Pai, na nossa vida que não seja te adorar, que não seja bendizer o teu nome. O Senhor é o Deus da nossa salvação, o Senhor é o Deus de nossas vidas, Pai. Meu Deus, não havia nenhum merecimento, Senhor, não havia nada em nós que pudesse chamar a tua atenção, Senhor, mas o Senhor, ó Pai, nos elegeu, o Senhor nos escolheu, Pai amado. Ó Deus de glória, que nós, Senhor, venhamos prosseguir nessa caminhada. Ó Deus amado, que jamais, Pai, nós venhamos rejeitar a tua palavra, que jamais, Senhor, nós venhamos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que nós venhamos estar no centro da tua vontade, fazendo aquilo que te agrada, Pai amado. Ó Senhor Jesus, encha-nos do teu Espírito, ó Pai. Encha-nos da tua presença, que nós verdadeiramente venhamos ser a tua casa, a tua habitação, ó Espírito Santo de Deus. Tira de nossas vidas, Pai, tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo, ó Pai, que tem entristecido a ti. Ó Deus amado, alguma atitude nossa, Pai, que tem ferido o teu coração, Senhor. Meu Deus, eu te dou a liberdade para que o Senhor, Pai, mude nossas vidas naquilo que te apraz, naquilo que lhe for agradável, ó Deus amado. Senhor Jesus, este culto foi para ti, e eu glorifico a ti, Senhor, pela tua presença, por saber que o Senhor está conosco, ó Pai, que o Senhor tem nos conduzido, ó Deus de glória. Ó Senhor amado, Pai, guarda cada família aqui representada. Senhor, eu apresento, Pai, os familiares do irmão Washington, Pai. Meu Deus, que as tuas mãos sejam sobre ele, que o Senhor esteja guardando o irmão, a família dele, ó Pai, livrando dessa doença, livrando de todo mal. Senhor Jesus, guarda, Pai, cada um dos teus filhos, ó Pai. Meu Deus, eu oro pelo irmão Marcelo, Senhor. Deus amado, mais uma vez como igreja, nós repreendemos aquele câncer, nós repreendemos no nome de Jesus aquela doença e declaramos, ó Pai, profeticamente, Senhor Jesus, a cura do irmão Marcelo, que ele estará brevemente aqui para louvar, para te engrandecer, ó Deus de glória. Senhor, conceda uma semana na tua presença. Meu Deus, uma semana abençoada, é uma semana que o Senhor esteja nas nossas vidas, Pai. Meu Deus, que nós possamos te glorificar, que nós possamos te glorificar no dia de hoje, Pai. Tudo que nós fizermos, que seja para a honra e glória do teu nome, Senhor amado. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, pelo teu amor infinito, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a paz do Senhor. Lembrando que na terça-feira a gente está orando de 6 da tarde às 7 somente, tá? Os irmãos que puderem vir, venha orar. Vamos buscar o Senhor. A paz do Senhor Jesus aos irmãos. Um restante de domingo abençoado em nome de Jesus. A paz do Senhor.